Obrigado a você que está sintonizado na TV Polo, canal comunitário de Cubatão. Estamos começando mais uma edição do Papo na Polo, o nosso já tradicional programa de entrevistas. Esporte é saúde, né? Então nós vamos entrevistar aqui essa semana o presidente do Conselho Municipal de Esportes, Carlos Alberto Félix. Se eu falar assim, ninguém vai saber quem é, então eu vou chamar de Bacalhau mesmo, que a gente já se conhece. Queria agradecer muito, viu, Bacalhau, por ter aceito o nosso convite. Para nós é sempre uma satisfação recebê-lo aqui, com muita alegria aí, para a gente trocar essa ideia aí sobre o esporte do nosso município. Eu tenho percebido muita movimentação de vocês e acho que isso é legal. Agradeço o convite, Marcelo. Conselho Municipal de Esporte e Lazer, o Comelc, né? Hoje eu sou... estou presidente hoje, né? Nós até teremos uma eleição agora, dia 25 de novembro, né? Para os novos membros, né? Para os novos conselheiros, né? Que será agora o biênio de 21 e 22, né? E vamos falar de esporte, esporte da nossa cidade, essa cidade que foi uma das maiores forças do esporte. Primeira pergunta é essa, você é um saudosista? Sou um pouco, porque eu vivi esse grande momento, né? Comecei com o professor Roberto Dick, né? Em 1973, ali atrás do Colégio Afonso Schmidt, né? Tenho 63 anos de idade, mas vivi um bom momento do esporte. Passei, vamos dizer assim, 45 anos junto com o professor Roberto Dick, entendeu? E vi toda a trajetória esportiva da cidade através hoje, né? Vamos dizer assim, Secretaria Municipal de Esporte, que já foi gerência, já foi divisão, já foi comissão de esporte, né? Então acho que eu vivi os grandes momentos do esporte, como atleta e também como treinador e professor, né? Você sabe que, assim, eu não sou nenhum atleta, né? Mas eu lá bati minha bolinha lá aos comandos do professor Mono. E do professor de basquete também, Milton Marchioli Marcelino também. E dei as minhas pequenas braçadas lá em alguma coisa, até o Ademir também foi meu professor, o Ademir Nóbrega na época lá, mas sempre, e quando eu fui funcionário da prefeitura, fui funcionário num poliesportivo, trabalhava lá. E ali eu vi o quanto a cidade tinha de valor esportivo, porque eu trabalhava montando as pistas de atletismo, de salto com vara, salto em altura, aí você tinha muita gente boa. E aí eu vou falar aqui, depois ele comenta, tá? Mas o que veio na minha memória agora, eu acho muito legal falar. Adilson é ícone, né? Que assim, o ícone brasileiro, vamos dizer assim. O próprio Romero, que tem hoje sendo grandes atletas. Eu me lembro da Alessandra, que também lançava, do Mantovani, lançador de os Mantovanes, né? O Vladimir também, Suquinho, Silvio, o Índio, cheguei a ver Sergei Bubika treinando aqui. Então só aí você já expôs uma questão de grandes atletas, né? Adilson Ramos Oliveira, né? O arremessador de peso, o grande expoente, vamos dizer, de atletas de Cubatão. Vlamir hoje, né? Vlamir Marques hoje, vice-presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, né? Foi campeão sul-americano. Você acabou de citar Silvinho, né? Suquinho, né? Que é Luiz Fernando da Silva, foi secretário de esporte. Comentou aí, Alexandre Mantovani, né? Que era filho do Mantovani, vereador, lançador de martelo, campeão sul-americano, Alexandre Amaro. Então você viu o potencial que você, né, colocou aí, um potencial do passado fabuloso, né? Juliana hoje, né, nos mais recentes, a Juliana, né, Gomes, que é esposa do Marilson, bicampeã pan-americana. Então você tem um potencial de atletas, nós estamos falando do atletismo, hein? Sem contar o pedestrianismo também. Isso, sem contar o pedestrianismo com o Neco, sem você falar no handebol com o Nélio, com os grandes atletas, Aguiberto, que serviu seleção brasileira, foi à Olimpíada, Espigão, esqueci até do Espigão, Everson de Teixeira, né? Também foi à Olimpíada, foi atleta olímpico. Tem outro atleta olímpico na nossa cidade, Milton Cruz, né? Lá da Fabril, que foi preparador físico no São Paulo. Então, para você ver, né? A questão de atletas que passaram por essa cidade, né? Cláudio Adão, né? Que poucos falam, Cláudio Adão aqui, Pita, Axel, Adiel. Então você vê o que a cidade formou, né? O que a cidade teve de um passado. Esse passado, ele também tinha que se traduzir num presente. Infelizmente não está acontecendo isso hoje, né? Tá? Então, às vezes você até falou saudosista, sou saudosista daquilo lá,
Porque a gente viveu um grande momento, né? Vivemos um grande momento, né? Estava no polo esportivo nessa época, você lá trabalhou. Pedrinho Tocha, engenheiro Pedro, trabalhou lá, entendeu? Sim. Tá, ajudou, era na época de carvão ainda, da pista de carvão. Outra coisa sensacional que o time de Cubatão tinha é um time de futebol de salão, com Saruzinho, Pô, Falcão, isso, Aimoré, né? Você teve o Aimoré, dos grandes auges do Aimoré, né? Esses grandes jogadores da cidade aí passaram pelo Aimoré, né? Então você vê essa história. Por que essa história não existe hoje, não está no presente hoje? Sem contar os grandes mestres que aqui passaram. Profissionais? Nossa, você citou um aí, entendeu? Hoje falecido, Mono. Quem? Pô, Mono, treinador do Santa Cecília. Mono teve aqui na década de 73, 74. Geraldinho, né? Que é o Geraldinho japonês. Paulo Russo, que foi treinador da seleção brasileira, de Jogos Olímpicos e tudo mais. Teve com o voleibol aqui. Nós tivemos uma época que nosso voleibol era patrocinado por uma empresa do polo industrial, fertilizantes. Era a IAP, mas era um time feminino, né? Isso, entendeu? Isso. Tá, Arlindo, Pedro, toda essa turma fazia parte da comissão do clube, né? Então você vê o que nós tivemos, né? O grande auge que nós tivemos, né? Os grandes clubes que tivemos na cidade. Cadê os clubes, Marcelo? Comercial, Light, Bandeirantes, né? Cara, sabe, aquelas pessoas, né, que nem a gente um pouquinho mais velho, começa a sentir isso, né? Fala, pô, a gente um dia vivemos, e essa turma nova agora? Certo. Será que eles conhecem esse passado glorioso da cidade? Eu acho que isso agora, você assumindo essa responsabilidade aí na frente do Conselho Municipal de Esporte, você que é um ativista, né? Tá sempre aí batalhando, sempre querendo. Um lutador nessa área aí. Falando em lutador, também deixa eu falar do professor Carlos Cruz também. Isso, Carlos também. Paulo Soares, entendeu? O Luiz Nunes também, né? Luiz do Jiu-Jitsu. Isso, muita gente. Então tem muita gente, Marcelo. Muita gente. Maguila no boxe. O Maguila também. Então nós temos muita gente no esporte, entendeu? Tá, que a gente pode falar assim, que ajudaram a criar o esporte, né? O professor Luiz Barreto, né? Hoje, vamos dizer assim, daquela época que se criou a Comissão Municipal de Esporte, lá em 65, o professor Luiz Barreto é o remanescente aí, né? O professor ainda que está aí com uma grande saúde, vivo ainda, né? Vou falar lembrei agora aqui do Karatê, então eu vou te falar do Serjão, Maurício, Mestre André, entendeu? Mestre André, essa turma toda, basicamente do Karatê, começou com o Mestre André, né? Começaram lá na salinha do Centro Esportivo, né? Chamado hoje, né? Era Humberto de Alencar Castelo Branco, hoje em homenagem ao professor, né? Ayrton Romero da Nóbrega, né? Então você vê o que teve aí, o que nós tivemos, né? Bem, gente, esse primeiro bloco aqui, a gente acaba de falar um pouquinho, olha só, em poucos minutos, quanta gente nós falamos que esteve na cidade e provaram que o esporte de base dava resultados. Vou falar rapidinho, depois você vai explicar um pouquinho mais também sobre isso, para a gente terminar esse bloco, sobre aquelas Olimpíadas que tínhamos entre as escolas, os jogos escolares que acabavam revelando muito talento, né? Bem, gente, olha só, tem um monte de coisa para a gente falar, mas nós vamos conversar também com o professor Carlos Alberto Bacalhau, para ele falar um pouquinho também do futuro. A gente já falou do passado. Vamos falar do futuro, mas é no próximo bloco eu faço um intervalo e volto já já. Pensou em instalação elétrica? Na Cesla tem. Temos materiais para atender os setores industrial, comercial, construção civil e iluminação pública. Garantimos as melhores marcas com os menores preços. Por isso, você encontra qualidade, confiança e garantia de entrega. Cesla Material Elétrico. Rua Manuel Jorge 175, no centro de Cubatão. Estamos de volta para o segundo bloco do Papo no Apolo. Estamos recebendo o professor Carlos Alberto Félix Bacalhau, está aqui, conhecendo a cidade, e a gente está conversando sobre esporte. Primeiro bloco, nós falamos um pouquinho aí sobre um monte de ícone, um monte de coisa boa que a cidade já fez, do potencial que ela já teve. Falei que o Bacalhau era saudosista, né? Mas eu falei, agora vamos pensar para frente, né, Bacalhau? Mas
O povo que esquece o seu passado não consegue avançar no seu futuro, porque muitas vezes sabe de onde vem. E você comentou basicamente sobre uma ideia de um memorial do esporte aqui na cidade. Então, existe alguma coisa nesse sentido, Rafael? Vem se estudando aí, né? A gente tem um grupo de batalhadores, né? Você sabe aí, né? Carlos Cruz vem batalhando há anos, né? O Paulinho, o Paulo Soares, né? Eu venho batalhando um pouquinho mais antes do que eles lá, porque tem uma outra história, né? E a gente vê que essa história ela precisa ser guardada. Essa história ela precisa ser mostrada para as novas gerações, né? Essa garotada nova que está aí com 14, 15 anos de idade, né? A gente precisa chamar eles para o esporte, né? Mas para a gente chamar eles para o esporte, nós vamos mostrar os valores que nós tivemos na cidade. Citamos aí um monte de valores de esportistas aí que ajudaram a conquistar, a criar um nome. Criar um centro de referência onde você possa fazer um resgate disso tudo e fazer uma homenagem a quem batalhou. Isso, mas a ideia é essa, não é um museu, Marcelo, é um memorial, onde a gente possa guardar as histórias. Olha, o Aimoré, você possa ter a camisa do Aimoré, possa ter os troféus do Aimoré, as conquistas que o professor Nélio fez com o handebol, o professor Dick, o Neco, as conquistas do pedestrianismo. Tu sabe que hoje, você falando isso, me veio aqui na cabeça também, sobre essa questão do memorial, o memorial de vídeo, porque você tem muito arquivo muitas vezes espalhado por aí, de algumas conquistas, e você podia ter uma sala de projeção que revivia essas memórias para as pessoas terem essa ideia. Né? Isso, você tem um local para guardar a história. Cadê a história do comercial? Tá com quem a história do comercial, de um clube? Cadê o brasão daquele clube, a bandeira daquele clube, troféus que aquele Vila Paris. Vila Paris. Guimarães, Associação ainda tem, né? Então, a Associação Atlética Guimarães, né? A história do Guimarães, a história do Bandeirantes, do Casqueiro, a história dos grandes profissionais, dos grandes jogadores. Vai pensar você ter lá uma cópia do contrato do Pita, ou se não o original do contrato do Pita. Os juízes de futebol. Juiz de futebol, uma história do... Então, você contar a história do Dadinho como árbitro de futebol, tá? Gabriel, isso. Seu Raimundinho como uma massagista lá no Casqueiro. O Silvio, né? O Silvio que foi funcionário da prefeitura também, que foi vigilante, também era juiz de futebol. Isso. Os presidentes de liga, entendeu? Mário Braga, entendeu? Ludovico, pai do pai do Carneiro. Pô, essas pessoas que realmente construíram a parte esportiva, porque hoje nós temos alguma coisa, hoje nós somos o modo de falar, a secretaria, hoje a cidade, né, tem uma Secretaria Municipal de Esporte, porque essas pessoas ajudaram a construir, e a gente precisa realmente ter um local para preservar isso aí. Os nossos troféus que estão jogados ali debaixo de uma arquibancada num centro esportivo. A ideia é que vocês organizem isso através de uma entidade, ou de uma diretoria municipal, de como é que vocês estavam... Então, a ideia, Marcelo, é através de uma entidade, porque hoje está difícil da prefeitura administrar. A prefeitura hoje está terrível para essa questão, né? Estrutura, né? Isso, para manter. A prefeitura pode construir, mas depois para ela manter se torna dificultoso porque tem outros empreendimentos, outras coisas na cidade. E através de uma entidade, essa entidade vai buscar, através de projetos, através de captação de recursos, ela vai buscar para manter. O que nós queremos hoje é um local que a prefeitura, né, a Prefeitura Municipal de Cubatão nos ceda um local, né, e desse local seja administrado pela uma entidade, né, essa entidade é que vai buscar esses recursos todinho e vai captar essa história da cidade. É legal que, como é que o Conselho Municipal de Esportes, ele é uma ferramenta nova, deve ter uns 10 anos de existência. Ele foi criado em 2008. 2008. Tá vendo? Chutei mais ou menos ali. E é uma ferramenta administrativa importante que contribui com o governo, independente de qual seja o governo, né? Então, ele é um órgão, né, Marcelo? Ele é até bom que ele é um órgão fiscalizador, deliberativo e consultivo. Então você vê, ele é um braço, vamos dizer, ele é um braço da secretaria, ele não é da Secretaria de Esporte, ele está lá para fiscalizar a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, entendeu? Nas suas intervenções na cidade e tudo mais. E em si, vamos dizer, é um órgão fiscalizador. Quando nos procura, quando o secretário procura o conselho, ele também é um órgão consultivo, né? Quando também procura numa situação, ele também é um órgão deliberativo, tá? A maior função dele é a fiscalizadora.
A parte consultiva e deliberativa depende muito da aproximação do conselho e o secretário de esporte, que ele também... O legal dessa história toda é essa interlocução que é feita entre governo e sociedade civil organizada. Isto. Porque você tem funcionários da prefeitura, você tem representantes... É isso. Você tem um balanceado, né? Então hoje o conselho é constituído hoje por 16 pessoas, né? Fizemos até agora uma modificação, foi aprovado pela Câmara, né, por unanimidade e tudo mais, onde anteriormente eram 22 pessoas e acabava se tornando muita gente, né? Então hoje não, hoje é 8 representantes da sociedade civil, tá? Representam entidades da sociedade civil e 8 do poder público, que são os indicados pelo seu excelentíssimo prefeito, que ele indica. Então são 8 secretarias e do lado de cá, do lado da sociedade civil, são 8 representantes. Representar a academia, da sociedade civil, dos deficientes físicos, da questão da terceira idade, dos professores, né? Olha quanta coisa, ele vai falando, eu me lembrei também da equipe de cadeiras sobre rodas. Isso também, tivemos uma grande equipe, professor Leonildo lá, que, né, saudoso Leonildo Gore, que ajudou, né, a implantar, a começar essa questão da cadeira de rodas. Fomos campeões, acho que bicampeões brasileiros em termos de cadeirantes e tudo mais, e hoje Barrada está aí, Barrada acho que assumiu a questão de presidência hoje lá da associação hoje lá, acho que está voltando às ativas antigas aí, vamos ver. Então, muito legal porque é o seguinte, quando a gente consegue organizar a sociedade, eu acho que essa é a diferença, que faz cidadania desse jeito. E você provoca e não deixa o poder público acomodado, né? Porque muitas vezes, a gente acabou de sair de uma eleição agora e todo mundo ficava discutindo projeto de cidade, projeto disso, projeto daquilo, mas na realidade, na hora que você tem ação de governo, que é diferente de projeto. Pelo menos, a cidade tem que saber para onde vai, né? E parece que não falta isso. Então a sociedade tem que cobrar mesmo, de fato, né? O conselho não é contra o prefeito. Tá? O conselho ele está em nome da sociedade, você acabou. A gente fomos eleitos pela sociedade, é a mesma coisa que os vereadores, né? Os vereadores são os fiscalizadores do poder público, né? E o conselho é o fiscalizador disso também. Uma questão aí que estava numa situação meia pendente, era a questão do PITA lá. Né, o PITA, a questão da acessibilidade, o PITA acabou sendo inaugurado sem alguns instrumentos de acessibilidade, né? Então nós acabamos, né, tendo até que entrar no Ministério Público para essa questão da acessibilidade. Então, primeiro conversa, depois não sei. Olha, isso é muito legal porque é legítimo, né? E tira o governo da zona de conforto. Quando eu digo governo, não estou dizendo esse governo, estou dizendo qualquer governo da zona de conforto, porque do lado de cá está a sociedade dizendo, olha, não é isso, está faltando alguma coisa. Eu acho isso muito legítimo, muito bacana. Eu preciso fazer mais um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto conversando aqui com Carlos Alberto Félix Bacalhau, o nosso papo é esporte. Fundada em 1993, a Perfecta se constituiu ao longo desses anos em uma empresa moderna que oferece soluções práticas e economicamente vantajosas em diversas áreas de sua atuação. Com ênfase em projetos e serviços de engenharia, construção civil, predial, industrial, dragagem e preparação de mão de obra especializada, a Perfecta se notabilizou em seu segmento. Trabalha em parceria com o cliente, conhecendo as suas necessidades e visa a satisfação absoluta dos serviços prestados. Sediada em Cubatão, adota como regra um alto padrão de qualidade, seguindo as normas de padrões de saúde, segurança e meio ambiente, para um bem-estar social e desenvolvimento sustentável. As equipes de trabalho são treinadas constantemente de acordo com o perfil exigido, com um compromisso também de alcançar a excelência e inovação. A Perfecta acompanha as constantes mudanças de mercado e busca oferecer ainda tranquilidade aos clientes na execução administrativa de seleção e recrutamento de recursos humanos. Eficiência na gestão de contratos garante o sucesso de mais de 20 anos no mercado de prestação de serviços. Perfecta, a solução em projetos, comércio e serviços. Pensou em instalação elétrica? Na Cesla tem. Temos materiais para atender os setores industrial, comercial, construção civil e iluminação pública. Garantimos as melhores marcas com os menores preços. Por isso, você encontra qualidade, confiança e garantia de entrega. Cesla Material Elétrico. Rua Manuel Jorge 175, no centro de Cubatão.
Vamos de volta para o terceiro bloco do Papo na Polo. Olha, o programa está corrido porque tem muito assunto. Nosso Papo Aqui é Esporte. A gente fez uma retrospectiva aqui de grandes pessoas que já se formaram aqui no nosso município. E depois falamos também da ação do Conselho Municipal de Esporte. E vamos continuar falando nesse momento. Bacalhau, olha só. Eu já fui funcionário da prefeitura, eu sempre digo isso. E você falou de uma coisinha aí sobre o Fundo Municipal de Esportes. Pelo que eu percebi, conseguiram desenrolar uma coisa que devia estar, eu vou chutar 30 anos. Não está 30 não, mas está desde... 20 com certeza. 15 quase. 15 quase. 15 quase. Então, um fundo que era destinado para o esporte e não conseguia se trabalhar com ele no esporte. Isso pelo menos parece que vai ser um novo alento, você tem uma esperança, né? Porque assim, Cubatão vai ver um novo momento, não dá para viver o que era no passado. Não. Conseguimos regulamentar ele, né? O Conselho de Esporte, né? A minha pessoa e com a ajuda dos conselheiros, né? Nós conseguimos regulamentar ele, né? Com o apoio do prefeito Ademário, né? Que sancionou, né? O projeto e tudo mais, apresentamos para ele, junto com a Secretaria de Esportes, as modificações que tinham que ser feitas para ele regulamentar, para a gente poder captar recursos, tá? Tanto através de emenda impositivas de vereadores, de deputados e tudo mais, como também de entidades, né, questão dos próprios esportivos, de aluguéis dos próprios esportivos, de exploração de placas de propaganda nos próprios esportivos, tudo isso aí se destinar ao Fundo Municipal de Esporte e Lazer, né? Então, realmente conseguimos regulamentar agora na questão da sua comissão, da sua diretoria, como vai ser formada a diretoria, né? Pelas pessoas, tanto vai ser formada pela sociedade civil também, participantes da sociedade civil, como também do poder público. Olha, vocês conseguiram resolver uma situação que eu me lembro que antigamente para você fazer uma publicidade no próprio municipal em Cubatão, isso, era um parto, na realidade as pessoas, a gente tem muito próprio público que você não consegue fazer publicidade por conta de uma legislação que engessava isso, né? Tem uma lei municipal, né? Acho que é de 93, alguma coisa assim, do hoje falecido, né? Manuel Messias, que criou a questão da lei dos emplacamentos, né? Da propaganda, que não podia ser nem de bebida nem de cigarro, mas do resto podia ser. Na época eu me lembro que a Coca-Cola estava interessada em colocar placas de propaganda e painéis no centro esportivo, né? Porque era aquela grande época, né? Sim. Que o centro esportivo vivia em atividade, né? Salão, basquete e tudo mais. Então a Coca-Cola tinha interesse, mas não havia uma condição de ser feito isso. E o Manuel Messias, né, como vereador na época, provocou isso aí através de uma lei. E essa lei hoje está incorporada junto do Conselho. Então ela hoje faz parte dessa questão do Conselho hoje, do Conselho não, do Fundo, né? Então, foi agregada junto isso aí. Nós trouxemos essa lei, né, junto ao Fundo Municipal. Então, hoje, a partir do momento que ele tiver, entendeu, que ele está sendo publicado essa semana, aí depois é um trâmite aí de uns 15 dias de CNPJ e conta, aí o fundo está prontinho para captar os recursos financeiros aí e trabalhar de parceria junto com a Secretaria Municipal de Esporte, né, e Lazer, né? Olha, eu acho que isso é muito legal, é um momento novo, é ver Cubatão com um olhar diferente, com uma forma diferente de você fazer gestão compartilhada do esporte. Vamos chamar desse jeito. Não depender tanto do poder público, Marcelo. Uma entendeu? Outra coisa, você falou assim dos próprios municipais, quando eles estavam na efervescência. Com esse modelo, você acredita que você pode, por exemplo, trazer os jogos? Nós tínhamos jogos de indústria, jogos colegiais, jogos abertos, jogos fechados, não, jogos regionais. Não, Olimpíadas Bairros, você fala Olimpíadas Bairros, né, Olimpíadas Indústria, o principal de todos é os jogos escolares. Os jogos escolares, ele tem que voltar naquele formato que nós tínhamos há 20 anos atrás, participação de todas as escolas, a gente envolver todos os alunos das escolas, dentro dos próprios esportivos, você usava o casqueiro, você usava o pita, o castelão aqui, o romerão, você usava o poliesportivo, entendeu? Você envolvia as escolas. Tá? Você acredita que, eu não sei se em algum momento o esporte e a educação, quando se desmembrou as secretarias, eles se separaram. Se separaram, também. Marcelo, feio. E eu acho que isso matou. Criou um prejuízo, porque antigamente você conseguia fazer as Olimpíadas, e os professores de educação física se separaram, então você criou uma distância entre o esporte de fato, quer dizer, aquele aluno que estava lá e podia ser vencedor,
Você captava esses alunos dos jogos escolares para as escolinhas de esporte do município, tá? Porque o grande olheiro, o grande descobridor de talento não é o treinador, não é aquele que está ali no centro esportivo, os profissionais dali, são os professores de educação física que estão com os alunos lá. Eles são os grandes observadores, eles são os olheiros do esporte. Eu fiquei com essa impressão. Então, a nossa situação hoje de queda no esporte, mesmo nas escolinhas esportivas da Secretaria, é essa falta dos jogos escolares, para você captar mais garotos, tá? Para trazer mais próximo aos centros esportivos. A gente precisa realmente reativar. Nós tivemos uma emenda impositiva do vereador Rodrigo Alemão, ano passado, entendeu? De 42.500 para a gente conseguir realizar. Infelizmente, não conseguimos. Olha, é legal que tem um conselho de esporte e você que é político também dê uma atenção especial, porque basta você olhar um pouquinho para trás e você vai saber o que era a delegação de Cubatão quando chegava em qualquer dessas competições aí, interestadual, nacional, e o que ela hoje. Qual foi a nossa última participação, resultado nos jogos, por exemplo, regionais? Conseguimos ir, pelo menos, que até aí era difícil, né? Ainda conseguimos ir, conquistar alguma coisa, mas está difícil. Nós estamos em situações que nós somos segunda divisão, certo que agora acabou, agora só é uma divisão só, mas nós éramos segunda divisão, então segunda divisão a gente acabava, né, conquistando muita coisa, porque a primeira divisão era as grandes cidades, Santos, São Bernardo, São Caetano, aquilo tudo ali, então lá era o potencial esportivo e nós estávamos ali embaixo, e ali embaixo você sabe que é mais fácil, a gente tem que medir força com os grandes, com os pequenos não temos que medir força, nós temos que medir força com aqueles que têm potência. Já estivemos lá na primeira divisão. Já estivemos lá disputando com as potências. Léo, está quase terminando o nosso tempo mesmo. Eu queria desejar para você muito sucesso aí à frente do Conselho Municipal de Esporte, a você e a todos os conselheiros de esporte, que vocês realmente de fato. O professor Carlos está candidato agora, então com um convite para dia 25/11 agora, eleição. Tem um grupo bom aí que se candidatou, professor Abel da academia, professor Carlos Cruz, professor Suquinho. Quem é que pode votar, rapidamente? Quem é que pode votar? Todo município de Cubatão com título de eleitor, tá? Então, com o seu título de eleitor, tá? No dia 25, ali no Centro Esportivo, no Humberto de Alencar Castelo Branco, das 9 às 16 horas, ele pode votar. Vai estar fixado lá os candidatos, tá? Então, a gente também já vai publicar, já vai sair publicado já quem são os candidatos, a que representação eles têm. Conselheiros, só para deixar claro para o público, ninguém é remunerado. Não, ninguém é à vontade, tá? É aqueles que amam o esporte, que se dedicam ao esporte. Tá? Cada um desses, para isso cada um tem uma profissão aí, né? Professor Abel, ali sua academia, professor Suquinho, lá com também, o professor Carlos. Então, cada um tem uma área profissional. Fora os aposentados, né, que ficam mais tranquilos. E tem compromisso também com o esporte, quer fazer alguma coisa. Dia 25/11? Semana que vem. Certo. Então, quando você tiver esse programa, pode ser que se hoje for dia 25, você estiver vendo esse programa, ou dia 24, a eleição é nessa semana. Corre lá no Centro Esportivo. No Centro Esportivo, das 9 às 16 horas. Léo, muito obrigado por ter aceito o convite, é uma felicidade receber você aqui, sucesso, que a luta é grande e eu fiquei muito feliz de vocês conseguirem desenrolar esse negócio do fundo aí, espero que o Cubatão agora passe com esse novo olhar e galgando degrau por degrau, crescendo de maneira sustentável no esporte. Agradeço muito, Marcelo, o convite, né, Francisco aí, que já nos conhecemos desde outrora aí, tá? E nós estamos sempre à disposição. Eu como, né, vamos dizer assim, hoje presidente do conselho, né, estou aqui, né, na área esportiva há quase 50 anos, estou sempre à disposição. É isso aí, gente. Nós falamos pouco de futebol, porque senão seria só um programa para falar de futebol aqui na cidade. Falamos dos grandes clubes que tem aí, certo? Bem, desta forma nós terminamos aqui essa edição do Papo na Polo. Eu espero que você tenha gostado e nos vemos na próxima vez. Até mais. Tchau, tchau.